vamos começar aqui a segunda aula da nossa série A Teologia da História, né, que a gente falou que é baseada, né, na leitura do livro A Teologia da História de Henri Irénée Marrou, filósofo historiador francês. A ideia da série não é expor, fazer uma exposição metódica e completa da obra, mas pensada ali 3 ou 4 elementos que são essenciais aqui para a gente compreender o que nós queremos dizer com teologia da história e mais ou menos mostrar como a visão global ou total da história não faz nenhum sentido a não ser levando em conta os dados revelados, ou seja, os dados no qual a teologia, né, empreende seu esforço de compreensão. E dentre esses objetos que a teologia visa examinar, né, tirar conclusões, né, dos dados revelados, um deles é a história. E parece que a história, dentro do processo teológico, é um elemento fundamental, não é um elemento arbitrário, certo? A gente comentou na primeira aula, né, intitulado Sentido do Sentido da História. A gente tentou mostrar, conforme a obra e as ideias de Irénée Marrou, em que sentido podemos falar de um sentido da história, né? E chegamos mais ou menos à conclusão de que só há verdadeira história, né? Só há um sentido verdadeiramente fiel, né, à realidade, né, se nós tomarmos os dados da revelação como dignos de confiança e atenção, certo? Então, é o mesmo que dizer que o único sentido que a história tem é o sentido que é dado pela fé, né? Porque a fé nos aponta tanto uma finalidade, um telos, né, para a história, né? Nós cremos que haverá um fim dos tempos e nesse fim dos tempos todas as coisas serão transfiguradas, né, e separadas, né, do princípio espiritual. Nós acreditamos pela fé que a história tem uma lei de proporcionalidade, ou seja, tem um logos, uma narrativa, né, objetiva, não simplesmente um catado de vários fatos sem conexão. Nós cremos pela fé que há uma inteligibilidade nesse processo histórico, que embora não seja uma inteligibilidade plena, ou seja, nós não vamos conhecer esse sentido último da história, né, como Deus a conhece. Então ele é o único que tem essa visão global e concreta de tudo que aconteceu, que acontece, que vai acontecer, mas mesmo assim existe um nous, existe uma inteligibilidade intrínseca na história, né? Consequentemente, ela se dirige a um fim, ou seja, ela tem uma direção concreta, né? Ela não é algo que está simplesmente aberto a qualquer caminho, né? E por conta disso, né, há que existir uma necessidade ou lei, né, infundida em uma espécie de ordem, né? Então a história tem essa ordem e essa lei, que é a lei da graça, né? É necessidade no sentido não só da vida concreta do homem, da necessidade biológica do homem, mas também da necessidade no sentido da sua vocação ao eterno e ao espiritual. Então a gente falou que todo o movimento da filosofia da história é parte, né, um produto da secularização da teologia, que por conta da escatologia atrofiada, com um senso de comunidade perdido dentro do próprio domínio da igreja, do próprio domínio da cultura cristã, né, e uma ênfase exagerada às vezes na salvação individual, no destino pessoal da alma humana, isso tornou, né, a possibilidade de uma profanação da teologia, ou seja, o pensamento teológico possível, né? E foi justamente isso que aconteceu, partindo do princípio de que houve um erro de interpretação, né, conforme o autor, né, Henri Marrou, diz, é um erro de interpretação na própria obra magna aí, né, de história da cristandade, que é a Cidade de Deus de Agostinho, né? A confusão entre a própria história eclesiástica e a Cidade de Deus, né, essa identificação entre a história da igreja visível, né,
e o próprio progresso da sua dimensão invisível, né? A igreja triunfante, a igreja padecente, etc. Essa confusão entre meio e fim, né? Ou pelo menos como ele mesmo diz, um fim subordinado e o fim supremo, né? Porque nós aqui, a igreja, né? Ela é o fim, mas é um fim subordinado ao fim supremo, que é a construção da cidade celestial, a cidade de Deus, já aqui no tempo, mas com sua consumação fora do tempo. Então, autores cristãos começaram a utilizar as categorias agostinianas, né, de cidade de Deus, cidade terrestre, né? Foi ali que houve o buraquinho da rachadura, né? Porque o princípio central da secularização da teologia, que se torna pouco a pouco uma filosofia da história, ou abre essa possibilidade, é a projeção do absoluto no relativo, né? Então, começar a acreditar que aquilo que deveria ser transcendente está aqui apenas e unicamente no plano empírico, né? Então, enxergar aqui o poder da igreja, que é verdadeiro, mas o poder da igreja como absoluto no sentido visível, né, ocultou, né, a sua, vamos dizer, a sua linha mestra, que é a linha que está ligada exatamente ao elemento eterno, que é a sua constituição no plano atemporal, fora do tempo, ou acima do tempo, abarcando o tempo. Então, a primeira filosofia não cristã que surge, né, bastou para cristalizar o empírico como se ele se bastasse a si mesmo. Então, obviamente, dentro do plano empírico, a igreja passou a ser mais um elemento entre outros, não um elemento primordial, porque ela perdeu o seu caráter transcendente pouco a pouco dentro da visão filosófica da história, né? Então, o que Henri Irénée Marrou propõe? Ele propõe uma correção dessa perspectiva, né? Então, teologia da história tem a ver, a verdadeira teologia da história, ou a teologia da história para nós aqui, útil para o nosso problema, nossa crise, vamos dizer, dos tempos, seria, né, essa correção de perspectiva, né? Um problema nascido dentro do próprio seio da cristandade, né? Então, ele nos convoca para retornar a esse princípio da história, que é a fé. A fé no que? A fé na ação divina na história. Então, se há algum sentido na expressão de sentido da história, é o sentido de que há uma providência que dirige e comanda, né, com a sua destra todos os acontecimentos na história, né? Independentemente de nós podemos ou não entendê-la numa forma exata, né? Como a gente não crê que a gente entende, porque, né, a gente entende só um fragmento da história, mas um fragmento suficiente para a gente poder ter um espelho, né, para refletir essa realidade, né, final que não é disponível a nós, né? É um juízo sintético, uma criação sintética, uma formulação sintética que nós temos, né, para poder compreender isso, e isso a gente só pode compreender a partir da fé, não a partir de qualquer, sei lá, dedução, qualquer prognóstico, qualquer estatística de algo que pode acontecer no futuro. É justamente esse perigo que nós corremos hoje em dia com o avanço da tecnologia, que nos impinge a se relacionar com máquinas, né, cujo alcance dessas atividades de dedução, de estatísticas e prognósticos é elevadíssimo, muito maior do que um ser humano, ou vários, milhares deles poderiam por si só, né? Então poderia de repente surgir aí, sei lá, um computador que tivesse a categoria de profeta, podia dizer o que iria acontecer conforme os dados inseridos ali, a sua alta capacidade de processamento desses dados, né, de conjunturas possíveis. Então, nos mostra, né, exatamente o aspecto sinistro que a história tem também, né, na nossa experiência, né? Como se a história também tivesse um lado absurdo, né? Absurdo no sentido de fora da razão, como se ela tivesse também uma faceta negra ou
maléfica, certo? Então, justamente por falta dessa perspectiva incorreta que nós temos dela própria. Então, muitas coisas podem nascer aí desse buraquinho que foi criado, né, em relação à nossa visão global da história. Portanto, como a filosofia da história ela surge desse processo de secularização, como ela começa a se ramificar em diversas maneiras de interpretar, prognosticar, inferir, sei lá, múltiplas deduções, múltiplas profecias de futuro ou não, né? Também tem aqueles pensadores mais céticos que simplesmente não acreditam em nenhum sentido da história, né? Muito mais um sentido, né, providencial, um sentido de fé. Nós vemos que a máxima da visão global da história se tornou, a partir da modernidade, o progresso. Realmente o progresso ele é uma categoria extraída do campo teológico, certo? Como havia o progresso da revelação entre os judeus, né? Foi sendo desenrolado ao longo de toda a sua tradição. Da mesma forma, no cristianismo, né, quando do advento do Cristo, o progresso também ele entra dentro da visão histórica do cristianismo, né? Afinal de contas, a expansão da igreja, a boa nova sendo espalhada para todos os campos do mundo, as missões, etc. Tudo isso daí impinge uma noção de progresso, um progresso que tem em vista o campo da eternidade, né? Os judeus já tinham uma visão de progresso no sentido maximamente terrestre, embora divino, né? Embreado aí pelo divino. Por quê? Porque eles acreditavam que com a vinda do Messias seria estabelecido o seu reino, né, meio que davídico aqui na terra. Nós cristãos não, nós cristãos acreditamos, cremos em fé que Cristo veio realmente e ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e irá retornar um dia. Porém, essa história está progredindo agora para o alto, não para a frente, né? E de uma forma que, né, todo mundo que caminha e tem um olhar para o alto, né, esse olhar simplesmente não pode sair da horizontal para a vertical sem haver a existência de um ângulo, e o ângulo justamente é essa ação providencial, né, através do Cristo ressuscitado, que são os sacramentos. Então, isso é assunto para outro momento. Só que ele tem a ver com essa questão do progresso. Há um progresso na história, certo? Em que sentido nós podemos falar de um progresso na história tomado teologicamente? Não só no sentido da filosofia da história, que já acarretou diversos episódios hediondos aí da história humana, né? Vê que todas as revoluções, todas as guerras mundiais, todos os morticínios aí que houveram em massa, né, desde o século, sei lá, 16, 17 para cá, todos eles envolvem alguma esperança num progresso, alguma esperança, né, num estado futuro de alegria e paz, né? Sempre a força, sempre a base da morte, a base da injustiça e da escravidão, no fim das contas, certo? Então, se podemos falar de um verdadeiro progresso da história, nós temos que ver que a história ela tem que ser encarada num sentido de salvação, ou seja, qual o objetivo dessa história, né? Qual a direção em qual ela nos leva, né? Qual é a sua tese, vamos dizer assim, é a salvação, certo? Enquanto história de salvação, nós poderemos encarar o progresso como uma categoria realmente existente dentro da história. Para que você existe, para que você vive, para que direção você está indo, porque tudo é feito para, no fim das contas, você encontrar a salvação, certo? Então, há sim uma história do processo de salvação, né? Há uma economia divina, ou seja, há um registro, há uma percepção de todos os momentos em que Deus se revelou ao homem em vista desse objetivo final, que é a salvação, um objetivo dele que se transfere para nós, certo? Então, o Henri Nemaru, ele, em determinado ponto do livro, ele fala sobre uma imagem tríptica da história da salvação. O que é tríptica? Tríptico era
aqueles painéis, né, que os artistas faziam muito antigamente, que tinham 3 imagens, assim, uma esquerda, uma direita e uma central que unia e dava a noção de conjunto para a imagem inteira, né? Então, como se fosse a história como se fosse um painel desse tipo, uma imagem, né? A gente falou, né, que o sentido da história não pode ser encarado como um conceito, mas como uma imagem. Então, se a história tem uma imagem, certo? Uma imagem suficiente para nós aqui podemos nos orientar e nos guiar na direção dessa finalidade, desse objetivo, que no caso aqui é a salvação. Tem que ter uma imagem central. Essa imagem central é o próprio Cristo, certo? Então, nós vamos encontrar na história da salvação 3 momentos, né? Que é o momento central, que é a encarnação, né? Ou kenosis, né? Que é esvaziar a si mesmo, quando Deus se esvazia para poder se unir a nós através da encarnação, que é uma fase da história, né? Desse tríptico, uma fase bastante curta, ou seja, durou o tempo de vida de nosso Senhor Jesus Cristo, suas aparições durante aquele período que ele ressuscitou, depois da sua ascensão, né? Então dura esse pequeno período, porém estendido na sua presença real e concreta, né? na história da igreja, né? Então esse momento, né? Essa fase, ela sintetiza um drama histórico universal, tá ali, tudo ali, é o centro dessa imagem, desse tríptico da história, certo? No antes, ou seja, antes desse centro, né, antes dessa aparição do Cristo, antes dessa encarnação, há a preparação de todos os povos, né, em especial o povo escolhido, que é o povo de Israel. Então, tudo aquilo que veio desde o paraíso, desde a criação, né, até Noé, depois até Abraão, depois os hebreus, né, e Moisés, judeus, etc., até a chegada do Cristo, tudo isso aí foi a preparação, foi um momento de preparação e de tentativa de reparação do mal em que a humanidade havia se colocado, né? E o tempo que vem depois, né, da preparação e do centro, né, da fase central, né, axial da história da salvação, no depois, né, é propriamente o tempo da igreja, ou seja, o próprio tempo do crescimento e progresso, porque a igreja é realmente esse mecanismo meio espiritual, meio material, né, que tem como objetivo o crescimento tanto individual como coletivo da humanidade. Então há progresso na igreja. Então o progresso da história, ele é verdadeiro enquanto um progresso que visa um objetivo final concreto e verdadeiro, que é a salvação, e passa através do meio concreto e verdadeiro, que é a igreja, né? Que é o princípio do seu crescimento, é o princípio do crescimento das almas, certo? Então esse é um tempo intermediário entre as duas vindas, as duas aparições do Cristo, né? É um momento expectante, né? Mas não é um momento expectante no sentido apenas de uma passividade de espera, mas no sentido de atividade ao trabalho. A gente vê nos próprios evangelhos várias menções ao trabalho. É como se algo devesse ser feito, certo? E essa talvez seja a função histórica do homem. A função histórica do homem é o trabalho ativo, né, e esperançoso na culminação de um produto final, que é a salvação. E é um produto final imerecido que nós recebemos como um pagamento. Então o trabalho que fazemos é muito pequeno para receber uma graça ou um pagamento tão grande, certo? Porque o homem não foi feito para evoluir da idade da pedra, né, do homem das cavernas até o homem das metrópoles aqui gigantescas, da tecnologia, né, moderna e do século XXI. Mas a função do homem é trabalhar para que Deus o evolua espiritualmente, né, nos colocando no caminho de sua busca, de seu conhecimento e da união para com Ele mesmo, através do quê? Através do centro de tudo, que é a encarnação do próprio Cristo. Então, há um processo de progressão na história,
no sentido da dispensação da graça divina, através dos seus atos providenciais. Porque uma das características do cristianismo é que ele não ensina apenas verdades fundamentais acerca deste Deus ou acerca das próprias criaturas, mas sobretudo o cristianismo ensina aquilo que a igreja chama de economia divina, né? Plano divino, que é o mistério da sua vontade, o que Deus quer para nós. Então a igreja ensina também isso, e isso é um fator fundamental para a teologia da história, a economia divina, como Deus age, como Deus veio agindo e como o homem corresponde através do seu trabalho, certo? Então o tempo da história está ligado a essa economia divina. Quando falamos de tempo, estamos falando de uma categoria qualitativa aqui na teologia da história, e não numa categoria simplesmente quantitativa de contagem de minutos, horas, dias, anos, etc. Certo? Por quê? Porque a salvação, esse objetivo supremo no qual todo o progresso da história culmina, né, ou tenta nos levar, é a salvação que se cumpre no tempo, porque aqui é o tempo de salvação. Você vai esperar morrer para querer fazer alguma coisa para ser salvo. É aqui, dentro desse interstício chamado tempo, né? Nós, no caso, estamos na terceira fase do tríptico da história da salvação, que é a fase expectante, a fase de maior responsabilidade, porque a gente já tem a figura do Cristo ressuscitado, a gente tem os sacramentos para ser recebidos, para trabalhar dentro desse progresso, tanto individual quanto coletivo, que não pode ser encarado, a igreja não pode ser encarada apenas no seu aspecto individualista, né? A santidade, por exemplo, aliás, não pode ser encarada somente no seu aspecto individualista, mas no seu aspecto relacional, porque se a gente se torna santo, a gente nunca se torna santo por conta própria, sempre tem um outro fazendo que a nossa santidade realmente venha a existir. Esse outro, em primeiro lugar, é Deus, o Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, a Virgem Maria, todos os santos, anjos, todos aqueles que rogam por nós, todos aqueles que interagem em nossa vida, sem que a gente perceba muitas das vezes, né? Sem contar os outros, porque para ser santo há que haver obras de caridade, sentido de esvaziamento, de kenosis da nossa parte em relação aos outros. Então os outros também fazem parte do nosso processo de crescimento, nosso processo de progresso. Então o nosso progresso nunca é individual, mas sempre coletivo, e nunca é apenas coletivo, mas também individual. Então o tempo em que a gente tem para esse progresso, ele tem que ser encarado de forma positiva e não de forma negativa, como os monistas encaram, os reencarnacionistas encaram, os espiritistas encarnam. Por quê? Porque o tempo ele não é uma prisão, ele é um atributo da criação. Mundo e tempo são assim aspectos da mesma coisa, certo? Então o tempo passa a ser então aqui para nós um vetor dentro da teologia da história, um vetor da salvação. É o modo pelo qual ela poderá ser realizada, é um modo de realização. E a prova disso é que o Cristo ressuscitado encarnou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, deixou os sacramentos e continua através deles e através do seu Espírito a trabalhar dentro do tempo. Então o terceiro tempo da igreja é o tempo do trabalho na vinha do Senhor, é o tempo de fazer valer o talento, certo? É o tempo no qual todas as parábolas do Cristo estão fazendo menção. Por que as parábolas são historinhas tão pequenas, breves, né? Quase que infantis? São histórias sintéticas, poéticas, né? São formas de se expressar, né? Realidades muito acima, né? do material escolhido para transmiti-las, né? São coisas que dizem respeito à nossa história pessoal e também à história universal. Então, é como você dizer, olha só, você está sendo chamado pelas parábolas, né, e pela revelação cristã a participar de uma família. Essa família é a igreja, e essa igreja ela não é empírica apenas, ela não é temporal apenas, ela é eterna.
né? Ela é espiritual. Então, a família é o elemento que dissolve a dicotomia entre o pessoal e o universal, entre o indivíduo e o coletivo. Então, dentro da família, você só se realiza individualmente na coletividade. E a coletividade só se realiza pelos indivíduos. Então, nas parábolas estão praticamente ali espalhados ali simbolicamente toda a ideia de chamado para essa família no tempo, tanto lá no crescimento da figueira, tanto na semente de mostarda, tanto na parábola onde diz que o campo, né, que é o mundo, né, está ali para você trabalhá-lo ou encontrar a pérola de grande apreço, né, um fermento que faz crescer o pão, etc. Quer dizer, tudo isso diz respeito a esse último painel do tríptico, que é o tempo de espera e de trabalho. Então, as parábolas do Cristo são histórias sintéticas e pequenininhas, poéticas e formais, que visam a gente ter a ideia concreta de que nós estamos sendo chamados a uma família neste tempo pelo trabalho, porque este é o nosso tempo de realização. Este tempo está acontecendo ainda, ele não aconteceu ou vai acontecer, ele está acontecendo. A gente tem que trabalhar pela antecipação desse progresso, pela antecipação dessa salvação, pela antecipação deste fim, que é o mesmo que dizer pela antecipação da volta, da vinda, da segunda vinda do Cristo. Então não devemos ser quietistas, né? Não devemos nos esconder. Nosso destino está no meio do mundo para trabalhar dentro dele pela nossa salvação e salvação do mundo. Esse intervalo de tempo não pode ser vazio ou inútil, né? Tipo, Cristo veio, ele vai voltar, então vamos esperar aqui, vamos sentar, ó, não tem nada com isso, tá? Eu creio, tá bom demais, eu vou na igreja, não, tem que haver um progresso pessoal também, tem que haver um esforço pessoal. É pelagianismo, exige-se um esforço, porque mesmo aquele esforço, é igual quando você manda seu filho ajudar você com as tarefas de casa. Às vezes o filho não ajuda em nada, mas só dele fazer aquele esforcinho já é bonitinho, né? Já é gratificante, já é edificante para ele. Então é isso que Deus quer da gente. Então a gente só pode falar em verdadeiro progresso na história se nós encararmos esta realidade de que a história é uma economia da salvação, é uma economia do plano divino de Deus, na sua providência no tempo, certo? Que isto nos impinge a um tempo de espera, mas espera ativa, de trabalho, cuja finalidade é se agregar a uma família total, né? A um corpo familiar, né? Pois esse corpo familiar é que justamente vai nos realizar e nos dar a própria salvação, né? Antecipando assim a vinda do Salvador, a vinda do reino de Deus. Então, se este é o verdadeiro progresso, Henri Marroux nos diz o que é este progresso, e esse progresso é o corpo do Cristo. Por que o corpo do Cristo? Qual o sentido de finalidade que existe na história da salvação? Bom, vários teólogos chegaram à conclusão de que não sabemos o tempo, ninguém sabe, nem o próprio Senhor Jesus sabia, mas a gente sabe o seguinte: quando o último santo existir, quando culminar a última santidade, o último sujeito santo, culminar todo o seu processo de crescimento, de progresso espiritual, finda será a história. Então a duração da história é a duração do recrutamento, do chamado desses santos para fazerem parte da família celeste, da cidade celeste, para construir o templo santo de Deus na eternidade, certo? Então é a duração em que o corpo do Cristo se desenvolve. Então há um progresso no sentido vertical, cuja a razão do tempo é levar essas almas que estão aqui no tempo para o eterno.
tanto pessoalmente falando como coletivamente falando. É a agregação das almas dentro de uma família de santidade. Certo? Então, a história deve ser considerada como a criação, a fundação, o desenvolvimento, o progresso de um corpo que, no caso da categoria agostiniana, é a cidade de Deus, que é a única morada de Deus no Espírito. É a unidade e totalidade de todas as coisas. É aquele resultado final de todo o processo, né? Todo o progresso da história culmina nisso, certo? Então o corpo de Cristo ele é a igreja, né? Ele é a cidade de Deus, a igreja no sentido total, tomada no seu aspecto integral, não apenas no seu aspecto parcial, terrestre, temporal, né? Circunscrito, etc. Você vê que na própria Sagrada Escritura você encontra várias imagens, né, que são utilizadas nesse sentido, né? Redil, templo, casa, a própria esposa, etc. Né? Mas no apóstolo São Paulo a gente vê, né, a primeira vez sendo utilizado o corpo de Cristo, né? Como Agostinho diz, o Cristo total, então cabeça e membros. Então, São Paulo vem com essa perspicácia de falar, olha só, tudo bem, casa, templo, a esposa, mas olha só, na verdade é o corpo, né? Exatamente o corpo do Cristo. Isso é o único progresso da história, o desenrolar, o edificar organicamente, misticamente, o corpo total do Cristo. Então, quando esta obra de encarnação for completa, o fim da história será dado. Então, por conta dessa realidade existir, né, e ela ser uma realidade de ordem teologal, por isso precisa dessa correção de perspectiva dentro da teologia cristã, principalmente, né, a fim de poder combater as falsas filosofias, porque elas roubam essas formas existentes na história da salvação e trazem para o plano do empírico, certo? Então, o verdadeiro sujeito da história, como diz Henri Irineu Marrou, só pode ser o corpo do Cristo. E isso é o verdadeiro cristianismo. Isso é o que verdadeiramente progride, aumenta, se torna superior em qualidade, certo? Ele faz até uma crítica a Pascal, porque Pascal era um católico, era um cristão, mas ele acreditava que a sucessão dos homens deve ser considerado um único homem. Então, quer dizer, a espécie humana é um homem só, é um homem universal. E dizia que conforme esse homem universal, que é a humanidade, vai se desenvolvendo, vai progredindo, vai melhorando a sua ciência, a sua civilização. Então, quer dizer, olha só, já rebaixa a ordem de sucessão progressiva do homem, né, dos homens, da humanidade, para a humanidade enquanto espécie biológica na Terra, nesse sentido, né, nessa visão, não como a humanidade de um corpo, um único homem que é o próprio Cristo ressuscitado. Então isso mostra como há uma sedução moderna, secular, pelo mito do progresso, até mesmo dentro dos maiores cristãos. Então, são coisas que se impregnam ali na gente, e a gente está impregnado totalmente disso. Esse Pascal, que era um gênio, estava aí, quem dirá eu aqui, você, né? Porque houve um esparramamento da embriaguez da ciência, da técnica, no nosso imaginário, no nosso modo de viver, no tecido social como um todo, né? E isso é resultado, né, como resultante disso, a vida trivial, a vida mesquinha, a vida angustiosa que nós vivemos hoje em dia, a sociedade vive no geral. Então, vocês são fontes disso. Mito do progresso. O mito do progresso trouxe essa ansiedade ao homem. A ansiedade de encontrar ali na frente a paz, a alegria e a felicidade. Em 1000 anos de pura império da tranquilidade, da segurança. O milenarismo também. Né? Então, assim, a própria civilização, assim, você percebe
que a gente saiu de um estado onde o silêncio era uma coisa, né, a ser procurada, uma coisa normal na vida humana, e começamos a nos acostumar a ser atacados continuamente pelo barulho. Vocês veem aqui que eu estou dando a aula, está cheio de barulho aí, ó, invadindo aqui, barulho incessante, a ciência da técnica, no fim das contas. Trocamos a calma pela agitação. Evidentemente, trocamos a vida interior pelo progresso material, né? Pela vida ativa, no sentido, vamos dizer, mais materialista possível do termo, né? Porque uma vida ativa nós temos que ter mesmo, e a vida interior é uma vida ativa, mas nesse caso o progresso material, vida exterior, né? No sentido da fuga do silêncio, da calma, da contemplação, em suma, da oração, né? A oração é o diálogo histórico por excelência, certo? Falamos com Deus, né? Ao falarmos com Deus na oração, nós estamos o quê? Nós estamos escrevendo nossa história com caracteres dourados, com caracteres de ouro, né? E esses momentos são os mais significantes da nossa história, né? Já que estamos automatizados pelo fluxo constante dos acontecimentos, né? Nós temos que interromper isso através da oração, e a oração é o trabalho, ou pelo menos é o princípio, a ferramenta maior de trabalho, né? Principalmente hoje, num mundo onde não existem mais senhores como existia na antiguidade, não tem mais a distinção senhores e escravos. Todos nós somos escravos, inclusive aqueles que parecem ser nossos senhores, porque todos estamos escravizados pelos horários, pela correria, pelo próprio tempo. Então, toda a noção de evolução que a filosofia da história acabou captando das mudanças sociais, dos modelos científicos, antropocêntricos, né? Acaba por nos revelar errônea, se tomada fora do contexto teologal. Por quê? Porque a palavra evolução, ela entra nas ciências como um modelo antropocêntrico de explicação, né, da origem das diversas espécies animais, vegetais, né, as espécies em geral aí que existem no mundo natural. Só que isso foi transposto de forma indiscriminada para dentro do terreno da história. Então os filósofos da história começam a olhar no sentido meio que darwiniano os processos históricos, né? Tentando encontrar ali a sua gênese e tentando encontrar ali aquilo que vai ser eliminado por conta da seleção natural e aquilo que deve ser buscado, né, como forma de reforço e crescimento, como forma de evolução. E isso não se aplica à história, a não ser no sentido de uma história revelada. No sentido de uma história revelada, o termo evolução faz algum sentido, porque a própria palavra evolução, ela vem do latim, né? Evolução é como você estivesse desenrolando, né, um papel, né? Desenrolando um papel. Então você, ao desenrolar esse papel, você está evoluindo, desenrolando um pergaminho, certo? Então, só pode haver evolução nesse sentido do desenrolar, né, da economia divina. Isso mostra que a noção cristã de história, ela também é complexa, né? Principalmente se tomarmos as categorias basilares da sua compreensão da história, que são as duas cidades, né? A cidade terrestre, que é meio que dizer, olha só, essa cidade ou essa dimensão da vida humana, que não é só humana, mas também celestial ou angélica, né? Ela se encerra na finitude do tempo ou na finitude dos seres,
e troca o fim pelos meios, né? Na idolatria de si. E a cidade terrestre é a própria idolatria de si, a própria escolha, a escolha pela finitude do ser, que somos nós mesmos. O amor de si, né, em oposição ao amor de Deus, como diz Agostinho. Certo? Mas nós não devemos olhar para as coisas com pessimismo, né? Tipo, o mundo está uma droga, a cidade terrestre agora parece que tem dominado todos os espaços possíveis para a boa convivência humana, né? Não, a gente tem que ainda olhar um certo olhar de otimismo, porque há essa evolução, há essa progressão na história, na nossa história, e na nossa história tomada como partes de um corpo que é o verdadeiro sujeito da história, que é o corpo do Cristo, do qual nós somos membros ou tentamos ser. Então há que ter um otimismo sim, mas um otimismo sempre trágico, um são realismo, né? São realismo. O mal existe, o perigo existe, de nos perdermos principalmente, de tudo é errado. Nós temos que viver no meio deste perigo, deste mal, dessa situação terrível e terrestre, né? Dentro da história. A história é esse plano, certo? E nem mesmo a esperança nesse futuro prodigioso pode nos cegar, porque senão nós caímos na garra do milenarismo também, certo? O certo é que existe o tema da bem-aventurança da cidade de Deus, mas geralmente os cristãos interpretam isso como uma batalha de dor, uma batalha de sofrimento, né? No qual a gente está também pareados com uma história de face bastante sinistra, pois o mal é mais visível que o bem aqui no tempo. E por essa razão, a fé é o único fio condutor da história, é o único fio condutor para a progressão histórica. Nenhum outro tipo de esperança, nenhum outro tipo de valor, de espera, de sentido, de busca evolutiva, nada disso sem o fio condutor da fé e da verdadeira fé, a fé de 2000 anos, a fé dos apóstolos. Nada disso vai te dar exatamente o verdadeiro progresso da história, ou o sentido verdadeiro, né, como a gente falou na primeira aula, o sentido real do sentido da história, que é essa progressão a uma finalidade última e gloriosa, que é a salvação. Então, se há progresso, é o progresso do corpo de Cristo, que é a nossa família, que é a nossa cidade, que é a cidade dos santos, que vai determinar justamente, né, no seu acabamento, o fim da história, o fim do tempo, o retorno do Cristo e a separação de todas as coisas para a sua transfiguração. Então, acho que a gente pode concluir por aqui. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Até a próxima aula e valeu!